Boa noite aos irmãos que estão chegando. Os irmãos que forem chegando vão compartilhando a live. Eu fiz até um mini culto hoje com 2 louvores e uma oraçãozinha só para lembrar vocês de hoje, de 8 horas, certo? E porque eu quero tratar sobre um assunto muito importante na hora da mensagem hoje, ok? Então, boa noite, Luciene. Agora eu estou vendo os comentários também. Deus abençoe, a paz do Senhor. E vocês podem ir compartilhando, ok? A live, compartilhando o link da live com seus irmãos, ou amigos, ou familiares, etc. E para a gente começar nossa entrega ao Senhor nessa noite, né? A gente vai fazer uma breve oração e a gente vai logo iniciar com alguns louvores, né? Uns 2 louvores e a gente vai para a palavra, ok? A paz do Senhor, Pai, Deus abençoe. E a gente vai iniciar com essa oração consagrando ao Senhor esse período que vamos passar juntos, ok? Senhor, nós te agradecemos porque Tu és o Rei do Universo, Tu és o Senhor de todas as coisas e o Senhor tornou possível que estivéssemos juntos aqui nesta live para a gente poder adorar o nome do Senhor, te engrandecer na beleza de Tua santidade, para que a gente pudesse buscar ao Senhor, te entregar as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, não deixe a nossa mente se dispersar nessa noite, Senhor. Que a gente possa ouvir e reter tudo aquilo que vem de fato da Tua palavra de verdade, Senhor. Que a gente possa reter todas as verdades eternas que serão ditas aqui e que o Senhor me use através dos louvores e através da pregação, isso para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Francisca, irmã Joana, Deus abençoe, boa noite, paz do Senhor. Deixa eu ver quem mais aqui. Os irmãos, vamos iniciar com alguns louvores. A gente vai adorar o nome do Senhor juntos, ok? E vamos dedicar nossa vida nessa noite exclusivamente para o Senhor. Que a gente hoje, nesse momento, a gente se desligue de tudo aquilo que está fora desse ambiente, onde a gente quer concentrar toda a nossa atenção, toda a nossa devoção, nossa força, nossa alma, nosso entendimento, nosso coração no Senhor. Amém? A paz, irmã Joana. Deus abençoe, viu? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade, a Tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade, a Tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para
adorar pra sempre, ó meu Deus, pra sempre, ó meu Deus. Amém. Paz do Senhor. Aqui pra mim aparece só conviver tabuleiro. Não sei se é Pastor Robson, se é a Mestre Patrícia, mas paz do Senhor para toda a família, né? Paz... Pastor Robson, Mestre Patrícia, Ana Isabela. Vamos tocar, entoar mais um cântico ao Senhor. Dessa vez falando sobre o nosso chamado. E aqui eu já aproveito para fazer um link com aquilo que nós queremos, que nós iremos observar hoje durante esse culto, que é justamente sobre a nossa missão aqui, em termos vindo a esse mundo, né? E essa canção de fato fala sobre isso. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor. Eu nasci pra te adorar, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, onde flui o amor. Amém, queridos. Glória a Deus por isso. A gente vai fazer mais uma oração para a gente poder ir para o nosso momento da palavra, ok? Eu quero pedir que você, aí onde você está, você feche os seus olhos, você curve a sua cabeça e você ore comigo. Não somente assista, mas ore juntamente comigo para que nesse momento aquilo que vier sair de mim não venha de fato de mim, não venha da minha mente, do meu intelecto, da minha alma, mas que venha somente do Espírito Santo e que Ele somente use o meu corpo e a minha boca para transmitir isso para vocês. Amém? Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade, nos submetemos à Tua soberania, Senhor.
Nós te pedimos, Pai, que nesse momento onde ouviremos da Tua palavra acerca da nossa missão, acerca do nosso propósito, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos livre de toda e qualquer distração, Senhor, nessa noite. Que o Senhor nos ajude a mantermos o foco em Ti, nas coisas do Senhor. Que a gente priorize entender as verdades do Senhor nessa noite. Que o Teu Espírito Santo venha, que o Senhor nos prepare, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente para a gente compreender e aplicar também as verdades eternas que serão ditas aqui por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tá dando para me ouvir direito? Eu falando assim? Por favor, vocês confirmem nos comentários se o áudio e o vídeo estão bons. Amém? Se estiver tudo bem aí. Queridos, eu queria trazer hoje uma reflexão. Por que é que eu acho que ela é muito importante? Porque ela pode salvar vidas de duas maneiras, né? A mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica, né? Ela salva a gente do inferno, sim. Ela nos salva, ela traz a salvação, né? A palavra vai dizer em Romanos 1, né? Não me envergonhe do Evangelho, Paulo fala, pois ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê, né? Primeiro do judeu, depois do grego. Então, o que Paulo está dizendo ali é que essa palavra aqui tem poder para nos salvar do inferno, tem poder para nos tirar da condenação, né? Do inferno. Então, essa palavra nos livra, nos dá salvação espiritual. Mas aquilo que eu quero trazer para vocês hoje, pode salvar até mesmo vidas que estão na depressão, vidas que estão querendo se entregar às dores e, não sei, pessoas que podem estar querendo tirar a própria vida. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu passei por um início de depressão. Eu tenho convicção de que foi isso, por todos os sintomas possíveis, você pode ver, mas o Senhor me resgatou através desse pensamento que eu quero trazer para vocês hoje. Então, se me resgatou, pode resgatar você que está ouvindo. E se você compartilhar para uma pessoa que está passando por isso, essa pessoa pode ser salva, ok? Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Então, você que está com sua Bíblia, que você possa abrir ela hoje na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, ok? Se você está com a sua Bíblia aí, abra aí em Lucas capítulo 15. A partir do versículo 11, ok? Diz assim, ó. Aqui a gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo. A parábola começa assim, versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o, seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos,
Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Só até aqui, lógico, né? Acabou o capítulo. O que eu quero trazer, irmãos, é o seguinte. Recentemente eu ouvi a pregação sobre esse texto vinda do pastor Rodrigo Silva. Pastor Rodrigo Silva, ele é doutor em arqueologia bíblica e ele é um pastor adventista. Nós, né, aqueles que seguem a doutrina, vamos dizer doutrina assim com muitas aspas, né, mas que seguem os pensamentos, né, do cristianismo protestante, raiz, né, vamos dizer assim, que veio lá de Lutero, lá atrás, tudo mais, do século XVI, nós não concordamos com algumas práticas da Igreja Adventista, mas com outras, eles creem que Jesus veio, que ele é o Deus encarnado, que morreu por nós. E eu estava ouvindo a pregação do pastor Rodrigo Silva, pastor adventista, e ele é arqueólogo também, e ele comprova a veracidade histórica da Bíblia através da arqueologia, ou seja, através da ciência, né? Ele pega a ciência e mostra que a Bíblia é verdadeira através da ciência. E aí ele contou essa parábola, ele leu essa parábola. E ele é um homem muito vivido e já foi várias vezes ao Oriente Médio, que é justamente onde aconteceu as narrativas bíblicas. E ele, numa dessas idas ao Oriente Médio, ele conta na sua pregação que ele ouviu não nessa viagem, ele uma vez ouviu um estudioso de arqueologia dizer que tinha lido essa parábola para os povos beduínos, que são os povos que vivem no deserto. E quando ele terminou de ler, houve uma reação assim absurda por parte dos beduínos. Então o pastor Rodrigo Silva foi e pensou: não, eu vou fazer isso também. Vou testar, vou fazer a mesma coisa. Ele chegou para os povos beduínos e contou, leu essa parábola aqui. Assim que o pastor Rodrigo Silva terminou de ler, a primeira reação dos caras foi dizer: não, isso é mentira. Essa parábola é uma mentira. Essa parábola não pode... Essa história não pode ter acontecido. Essa história não pode ter acontecido. E se aconteceu, o mínimo que deveria ter acontecido com o filho mais novo, esse que pediu a parte da herança para sair, era ter sido expulso da comunidade, quiçá apedrejado até mesmo. Por quê? Na cultura do Oriente Médio, isso aqui, você chegar para o seu pai e dizer: pai, eu quero a minha parte da herança. No Oriente Médio não se dá herança nenhuma, e vocês, óbvio, isso é parte da nossa cultura também, não se dá herança nenhuma com o pai ainda vivo. A herança é algo, culturalmente falando, para você dar, para você deixar quando você morre, né? Só que vamos estudar um pouco de história. Depois da Segunda Guerra Mundial, você pode ver todos os desenhos e todos os elementos da cultura pop têm tentado destruir a imagem do pai. Os Simpsons, o pai é um bananão, um palerma. Os Jetsons, o pai é um bananão, um palerma. Os Flintstones, o pai é um bananão, um palerma, ok?
Não é aquela figura de respeito, de autoridade. É um bananão, entendeu? Vamos dizer assim. E aí, isso tem destruído a imagem dos pais para a cultura ocidental, pós-guerra mundial, pós-segunda guerra mundial. Agora, no Oriente Médio, a conversa é outra. Lá, o pai é a figura de maior autoridade e respeito que há sobre a face da terra, sobre a vida de alguma pessoa. Então, você chegar para o seu pai, você não pode nem falar alto com o seu pai, porque já é um desrespeito. Imagina você chegar para o seu pai e dizer: pai, é o seguinte, eu estou querendo que o senhor morra e o senhor está demorando a morrer. Então eu queria que o senhor me desse logo minha parte da herança, que eu quero ir embora. Quero capar o gato, quero ir para o mundão e quero fazer minha vida com o dinheiro que o senhor me der. Ou seja, esse filho, pela cultura do Oriente Médio, deveria ser expulso da comunidade e até mesmo apedrejado por ter faltado com respeito ao seu pai. Ok? Então, o filho basicamente estava dizendo: eu quero que o senhor morra. Estava falando para o pai dele. E qual é a reação do pai aqui? A reação do pai é: tá bom, eu vou fazer o que você está pedindo. E ele reparte a parte. É como se, vamos contextualizar, é como se o pai tivesse uma empresa, né, onde seus dois filhos trabalham para ele nessa empresa, e o mais novo chega e diz: pai, estou cansado de esperar que o senhor morra para eu pegar a minha parte da empresa. Me dá logo a parte da empresa. E o pai vai, divide a empresa em duas, vende a empresa em ações, e parte das ações ele deixa com um filho e parte das ações ele deixa com outro. Ok? E aí acontece que esse filho pega esse dinheiro e vai para o mundão e gasta do jeito que for. Mas qual é o propósito de Jesus contando essa parábola? Se você vê na sua Bíblia, acima do versículo 11 de Lucas 15, existe um textinho em negrito. Uma frase em negrito. No meu é a parábola do filho pródigo. Esse texto se chama epígrafe. E essa epígrafe não consta nos originais gregos, sabe, da antiguidade, da Bíblia. Foi colocado durante a tradução para ficar mais fácil de encontrar os temas. Só que através disso, com isso, a gente acaba perdendo um pouco da conexão do texto. Qual é as duas primeiras palavras, a primeira conjunção, vamos dizer assim, dessa parábola é e disse. E aí começa a parábola. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então começa a parábola, mas antes tem e disse. E, nesse caso, a letra E é uma adição. Então tem uma ideia antes. E o que é que vem antes? 2 parábolas. A parábola da ovelha perdida no deserto e a parábola das dracmas perdidas. Ok? Então o contexto é esse. E quando foi que Jesus começou a contar isso? Você vai ver no início do capítulo 15. Olha que interessante. A parábola das ovelhas e a da dracma perdida. A parábola da ovelha e da dracma perdidas. Capítulo 15, versículo 1, diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então o público de Jesus eram publicanos e pecadores. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo, ou seja, o cenário é esse. Jesus, andando com os publicanos e pecadores, parou na casa para comer, não sei, alguma coisa assim. E chega a galera, os bambambam da lei, os caras que se achavam porque sabiam muito da Bíblia, muito da Torá, da lei do Senhor, se achavam demais porque aí eu guardo o sábado, eu sou o cara. E aí eles chegam e dizem: olha, Jesus come com pecadores e publicanos. Jesus olha para esses caras e diz aqui: vem cá, vou contar uma historinha para vocês. E aí ele começa. A primeira parábola que ele conta é a da ovelha perdida. Diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos,
dizendo-lhes: amigos, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Entende aqui a dicotomia? Jesus está falando: vocês estão achando ruim que eu estou aqui andando com publicanos e pecadores? Mas muito mais alegria há por um desses aqui que eu estou andando que se arrepende do que por vocês tudinho que são bam e não precisa de arrependimento, sabe? Não precisa, né? Eles achavam que não precisavam de arrependimento, mas precisavam demais. Ou qual, aí ele conta a segunda parábola, a da dracma perdida, e diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Novamente, Jesus usa a parábola para dizer que há muita alegria quando um desses pecadores se arrepende. Ok? Agora vamos estudar aqui o contexto. Ok? Eu quero que vocês imaginem comigo. Jesus está andando com publicanos e pecadores para um local. Os fariseus e os escribas vêm até ele e dizem: você está comendo com publicano e pecador. Que diabo é isso que você está fazendo? Aí Jesus diz: eu vou lhe contar uma história. Eu vou lhe contar aqui umas historinhas. E diz: o cara tinha umas ovelhas e uma delas se perdeu aonde? No deserto. Guardem essa informação. Uma delas se perdeu no deserto, ou seja, fora de casa, fora do aprisco, fora do seu ambiente de lar. E aí o cara foi, procurou e a achou e voltou com muito júbilo, com muita alegria, né? Porque havia encontrado essa ovelha perdida. E aí ele traz a segunda parábola, a da dracma. E ele vai dizer o seguinte: e a mulher que perdeu uma dracma dentro de casa. Então, na primeira parábola, a ovelha se perdeu fora de casa. Na segunda parábola, a dracma está perdida dentro de casa. E aí ele vai dizer: qual é a mulher que perde uma dracma dentro de casa e varrendo a casa inteira e a encontra e não fica feliz? Agora vamos pensar no seguinte: a gente tem na primeira parábola uma pessoa que está perdida fora de casa. Na segunda parábola, uma coisa, a dracma, que está perdida dentro de casa. Na terceira parábola, que é a do filho pródigo, Jesus vai contar a história de um pai e seus 2 filhos. Um que se perdeu fora de casa e outro que se perdeu dentro. Então, Jesus vai unir as 2 primeiras parábolas. E ele vai dizer: então é o seguinte, um pai tinha 2 filhos, os 2 trabalhavam para ele. E um deles disse: me dá a minha parte da herança, que eu vou sair no mundão. Eu vou me perder lá fora. Eu vou gastar com prostituta, com farra, com bebedeira, com o que eu quiser. Mas me dá a minha parte, que para mim tu tá demorando demais a morrer. E aí ele foi embora, se perdeu fora de casa. O filho que ficou, não pensem que ele não se perdeu também. Ele estava perdido, só que dentro de casa. Ok? E aí, a cena é essa. Jesus está contando essas 3 histórias para os fariseus e para os publicanos e pecadores. Na verdade, ele está falando para os fariseus e os escribas, justificando por que ele andava com os publicanos e pecadores. Ok? Então ele diz que há muita alegria em receber aquele que estava perdido fora. Você vê que a pessoa foi buscar a ovelha que estava perdida fora de casa e se alegrou muito. E a pessoa também, o pai, recebeu o seu filho com muita alegria, o filho que havia se perdido fora. Mas a parábola do filho pródigo, ela não termina com um final fechado, um final que tem realmente uma conclusão. Fica em aberto. O fim da parábola mostra o pai do lado de fora da festa, convencendo o filho que havia ficado dentro de casa a entrar na festa para festejar porque o irmão que estava se perdido fora havia voltado. Ok? Então o pai tá fora de casa com esse filho dizendo: você vai entrar?
Você vai parar de pensar besteira, vai parar de ficar pensando nisso e vai entrar para comemorar porque o seu irmão se arrependeu e agora foi salvo. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você não vai entrar para se alegrar com a gente? E olhem como Jesus era genial. Jesus conta essa parábola. E onde é que ele está no momento que ele conta essa parábola? Do lado de fora da casa, falando com os fariseus, que eram da casa de Israel, mas estavam perdidos em seu pecado, dizendo: vocês vão ficar falando besteira ou vocês vão se alegrar, porque eu estou trazendo salvação aos publicanos e pecadores. Entende? A graça de Jesus, como a graça de Jesus atua. Então a gente vai ver que Jesus, ele ali fez um papel não somente de evangelizador, mas ele, para a gente poder refletir o quão genial Jesus era realmente. Existem livros dizendo que Jesus é o maior psicólogo que já existiu, que ele é o maior pedagogo que já existiu, que ele é o maior contador de histórias que já existiu, que ele é o maior mestre, o maior rabino que já existiu, e isso não precisa nem ser crente para argumentar. Não é à toa que a história se divide entre antes e depois de Cristo. Entendeu? Tem um motivo, esse cara realmente foi especial. E Jesus aqui, ele traz mais do que isso, que ele já é reconhecido. Ele trabalha aqui com filosofia, com psicologia, ele trabalha aqui, mas puramente ele estava levando a mensagem do evangelho, dizendo: ó, vocês acham que já estão salvos e vocês não estão se alegrando porque os pecadores estão se arrependendo, os pecadores estão se achegando, a gente está indo buscar, né? Eu estou indo buscar os pecadores. Os pecadores estão sendo salvos. Os pecadores são o filho pródigo, no caso, o filho que foi, gastou dinheiro no mundão e voltou. Os pecadores são esses, os publicanos e os pecadores. E os fariseus e os escribas, os que se achavam os bambambam, eles são aqueles que estavam perdidos, mas não sabiam. Estavam perdidos dentro de casa. Conheciam um Deus que havia entregado lei para eles, mas não conheciam o Pai. Então muitos de nós ainda conhecemos Deus. O Deus que impõe regras. Não é que ele impõe regras. Há de se deixar muito claro uma coisa. Por que Deus trouxe a lei? Quer dizer que no Antigo Testamento a salvação era por lei e no Novo Testamento era pela graça, excluiu a lei? Não. A lei servia para mostrar o quão pecador nós somos, o quão distantes do caráter de Deus nós estamos. A lei serviu para mostrar o quão podre você é e o quão podre eu sou. Porque nós não conseguimos cumprir nem um décimo da lei. Nem um décimo. Nem os 10 mandamentos, que são um resumo da lei, a gente consegue cumprir todos. Que dirá a lei inteira de 613 ordenanças. Então, para os judeus, esse é o Deus, né? Deus é aquele que trouxe a lei, mas eles deturparam a lei do Senhor e acharam, entenderam que ela era um conjunto de regras, meramente para conviver, para viver daquela forma. Quando não, aquilo é um espelho para mostrar que a gente é podre e a gente precisa de um Salvador que nos redima. E aí Jesus vem e nos redime. Mas antes a salvação já era pela graça no Messias que viria, pela graça e pela fé no Messias que viria. E no Novo Testamento, e até hoje, é pela graça também, só que no Messias que já veio. A gente olha para trás agora, porque Jesus já veio, já pagou pelos nossos pecados. Agora, o que deve ser observado, e que eu falei que pode salvar vidas, é o seguinte: o que essa parábola tem a ver conosco, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com nossa situação, nossas crises existenciais, onde a gente pensa: meu Deus, por que eu vim a esse mundo? Por que eu nasci? Entendeu? Por que eu e não outra pessoa nasceu no meu lugar? Qual o propósito da vida? Qual o propósito pelo qual eu fui criado? E deixe-me fazer um paralelo aqui um pouco carregado de teologia.
A breve confissão de fé de Westminster, uma das últimas confissões de fé escritas, ela traz algumas perguntas, e a primeira delas é: qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade de eu e você termos sido criados? E ela mesma traz uma resposta. E essa resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Para sempre. Glorificar a Deus e viver para Ele, e ter prazer nele, usufruir dele para sempre. E aí eu percebo que Jesus, ele mostra que a alegria do Pai quando um pecador se arrepende. Jesus traz o amor de Deus para com os pecadores. Embora eu deixe me deixar bem claro aqui, você não merece ser salvo. Ok? Pode parecer duro, pode parecer, sei lá, drástico, pode parecer até dramático, mas se é a verdade, ela deve ser pregada. Você não merece a salvação. Eu não mereço a salvação. Tudo que eu mereço é o inferno, porque eu sou totalmente pecador. E um pecador diante de um Deus tão santo, tão puro, não há como Deus se misturar com o pecado. Então eu mereço a condenação, mas pela graça, somente porque Deus quis. Ele mandou seu filho para que ele morresse por mim. E essa condenação completa da ira, toda a ira, toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus, ao invés de ter sido derramada sobre mim, que merecia. Entendeu? E então Jesus mostra esse amor de Deus aqui nessas parábolas para explicar. Deus tem alegria naquele pecador que se arrepende. E Jesus deixa as 99 ovelhas lá no aprisco e vai para o deserto para caçar a ovelha que se perdeu. E esse amor é transformador. Porque quando você para pensar qual é o sentido da vida, quando você tem uma crise existencial como eu tive, como eu pensei: meu Deus, por que eu vim ao mundo? Por que a vida existe? Por que eu vou me matar de trabalhar se no final de tudo eu não vou levar o dinheiro que eu conquistei, não vou levar as coisas que eu conquistei? Para que eu estou trabalhando? Para que eu vim ao mundo se tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui é passageiro? Qual é o propósito da vida? E aí o Senhor me respondeu. Da mesma forma que a breve confissão de Westminster também responde. O seu propósito e o meu propósito nessa terra é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus, deleitar-se no Senhor para sempre. Glorificar a Deus e usufruir do Senhor, ter do Senhor para sempre. Se você parar para pensar de uma maneira existencialista e filosófica, sem Jesus e sem Deus, verdade, sua vida não tem sentido. Porque se não há um Deus e se não há Jesus, isso quer dizer que não há uma vida eterna depois da morte. E se não há uma vida eterna depois da morte, não há uma eternidade depois da morte, então tudo isso aqui que você está fazendo é em vão. Porque vai acabar quando você morrer, acabou, não tem mais nada depois. Agora, a partir do momento que nós cremos no Senhor, nós temos um propósito. E essa vida aqui nessa terra se torna basicamente um estágio para a eternidade, onde nós vamos desfrutar de Deus se nós cremos em Jesus e nos entregamos a Ele, se fomos salvos por Ele. Então, o que eu quero deixar bem claro é: longe de Jesus, a sua crise existencial não tem fim. Longe de Jesus, aqueles pensamentos de: poxa, qual é o propósito da minha vida? Realmente, sem Jesus, excluindo Jesus da jogada, excluindo Deus da jogada, não tem nenhum sentido. Você tem razão, sua vida não tem propósito, não tem sentido. E quando você morrer, acabou. É isso. Agora, se você crê em Deus, tudo passa a ter um sentido. Tudo passa a ter um propósito. Viver para Ele, viver para a glória dEle, viver para o louvor da glória dEle, viver para que Ele seja conhecido. E não somente para que Ele seja conhecido ou para que você usufrua de Deus para sempre, mas para que você leve para outras pessoas essa mesma graça que você alcançou, que Deus trouxe a você. Você não alcançou por seu próprio esforço, mas Deus trouxe até você. Então, o pensamento é esse. Sua vida tem propósito.
se você vive para Deus. Sua vida tem propósito se você deixa que Deus esteja no centro da sua vida. Sua vida tem propósito se você vive para deixar um legado de serviço ao Senhor e para fazer com que outras pessoas conheçam esse Deus que você serve. Sua vida tem propósito se isso é real na sua vida. Então, além disso, eu proponho uma última argumentação. A gente já está em 8h42. A gente tem até 9 horas, mas eu já estou concluindo meu raciocínio. Uma última argumentação é a seguinte: sobre a existência ou não de Deus, essas coisas assim, que levam a gente a duvidar muitas vezes. Não pensem vocês que ter aquelas dúvidas passageiras na nossa mente, mas será que é verdade? Mas será que Deus existe mesmo? Não pensem vocês que isso é incomum, ou que você é o pior dos pecadores por estar pensando isso nesse momento, ou se você pensou alguma vez na sua vida. Não, isso é comum. O que não pode é deixar que isso se torne uma incredulidade de fato no seu coração. E vamos pensar em duas lógicas. Se Deus não existe, e eu passei a minha vida inteira acreditando que Ele existia e servindo a Ele, então quando eu morrer não vai acontecer nada, eu não perco nada, eu não tenho nada a perder, porque depois que eu morrer não vai ter vida eterna, não vai ter inferno, não vai ter céu, se Deus não existe. Ok? Então, se Deus não existe e eu viver minha vida toda achando que Deus existe, eu não perco nada quando eu morrer. Agora vamos imaginar o contrário, né? Imaginemos o contrário. Eu vivi minha vida toda pensando que Deus não existia e no final eu descubro que Ele existia o tempo todo. Aí será tarde demais, não é? Então, mesmo que por uma questão lógica e filosófica, faz mais sentido. Na verdade não é que faz mais sentido, mas seria melhor acreditar em Deus, entendeu? Então, por questões lógicas eu não digo isso, porque a lógica vai exigir outros fatores para comprovar a existência de Deus. Mas por questões de raciocínio e de inteligência nas escolhas, vamos dizer assim, eu fico com escolher a Deus, não por isso, mas por aquilo que Deus é, que eu creio que Deus é, mas isso é só mais um fator. Essa argumentação é só mais um fator. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. A fé é um fator fundamental e que nós hoje possamos crer de fato nesse Deus que é amoroso, que nos busca e que nos dá propósito para a nossa vida. Não nos deixa perdermos o nosso propósito. Amém? A minha oração por vocês hoje é essa, a mesma oração e tema de oração, na verdade, que me salvou, que me abriu os olhos. Essa é a verdade. Um pensamento como esse facilmente aborda cada um de nós. O ser humano ele foi feito pensante. E conforme a gente para pensar, às vezes fica muito tempo sozinho, a cabeça viaja, vai longe, e a gente acaba pensando no propósito de nossa vida. Então deixo claro, sua vida tem propósito, contanto que ela esteja embasada em Deus, contanto que Deus esteja no propósito da sua vida, contanto que Deus esteja no centro da sua vida. Aí ela tem propósito. Se não, ela não tem propósito. Então busque a Deus para que ela tenha um propósito, para que ela tenha um motivo, para que ela tenha um norte a seguir. Amém? Deixe-me orar com vocês para a gente poder concluir essa reunião e para que a gente possa de fato refletir sobre isso e para que você possa levar essa verdade a outras pessoas. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo aqui conhecem pelo menos uma pessoa que já enfrentou depressão, já enfrentou momentos difíceis demais na sua vida. E cada uma dessas pessoas merece conhecer essa realidade e entender que Deus as ama. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama, porque o Senhor demonstra esse amor por nós, porque o Senhor é quem nos dá propósito de viver. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos dá o propósito de nossas vidas.
O Senhor nos dá um norte pelo qual viver e para onde caminhar. Muito obrigado porque Tu és a nossa direção, a nossa luz. E nós te pedimos, Senhor, que essa palavra não fique somente conosco. Nos ajuda a passar ela adiante. Nos ajuda, Senhor, a compreender o propósito de nossa vida no Senhor. E nos ajuda a viver como o breve catecismo de Westminster vai dizer. Que o Senhor nos ajude a glorificar a Deus em nossa vida, para que a gente possa usufruir do Senhor para sempre. Em nome de Jesus, nos ajuda em nossa caminhada, esteja conosco, assim como o Senhor já nos garantiu que estaria, manifesta a Tua presença em nossas vidas e nos faz compreender quem é o Senhor para nós e como o Senhor quer nos usar em nossas vidas, em nossa caminhada, em nosso ministério, em nome de Jesus. É isso que eu te peço. Desde já eu te agradeço, crendo nos frutos do espalhar da semente do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. É sempre uma honra, uma alegria muito grande poder participar. Me sinto muito em casa falando, pregando com a Conviver. E saudades do pessoal aí da Conviver Tabuleiro. Se Deus quiser, dia 5 estarei indo a Tabuleiro, se assim Deus permitir. Deus abençoe e até mais. Paz do Senhor.